e vamos adorar a Deus cantando 2 louvores e no final a gente encerra com mais um, tá bom? Então uma quarta sim, uma quarta não, vou conseguir trazer o violão. Aí na outra quarta eu estou orando para que alguém venha aqui na frente cantar, seja um playback, uma dupla. Venham porque isso é muito importante pela glória de Deus, tá bom? Vamos lá. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um louvor para nós descansarmos, irmãos, no Senhor completamente. Senhor,
Deus querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão precioso. Como é bom e agradável, Deus, que nós vivamos em união na Tua casa, Te buscando, Te adorando, Te servindo, Deus, de uma forma abundantemente agraciada. É privilégio, Deus, nós sermos Teus servos. É privilégio termos um único e verdadeiro Deus vivo, eterno, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Para onde nós formos, Deus, para onde estivermos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor sempre estará dos nossos lados. Que nós possamos desfrutar da Sua plena companhia, que nós possamos aprender a Te buscar, não de qualquer maneira, mas com os corações quebrantados. Abençoe este povo, abençoe este rebanho, abençoe esta igreja, Deus, que nós possamos nos esvaziar de nós cada vez mais, para nós nos enchermos do Teu Santo Espírito. E use o Teu servo, que vai trazer a palavra nesta noite, que ele possa nos conduzir pelas sagradas Escrituras, os princípios eternos que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Podemos nos assentar e vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão Wilson, que vai nos conduzir. Que Deus o use plenamente, meu irmão, mais uma vez. Deus te abençoe, tá? Deixa eu tirar daqui para não te atrapalhar. Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É um treino, é uma luta. E é bom. Está orando, irmão, antes mesmo até de ler o texto, mais uma vez, oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Teu nome é grande, é o nome que está acima de todo nome, Senhor. Nós Te rendemos graça, Deus, porque sabemos que o Senhor nos achou, o Senhor tirou nós do lamaçal do pecado e trouxe para a Tua maravilhosa luz, ó Pai. E com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, Senhor. E aprove ao Senhor, ó Pai, fazer uma grandiosa obra em cada um de nós, ó Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós bendizemos o Teu glorioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para estar abrindo a nossa Bíblia em Jeremias 18, do 1 ao 6. Obrigado, Beto. Está lendo o texto. O pote de barro. O seu Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda, de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém? Confesso aos irmãos que eu vinha pensando sempre nessa passagem, né? Sempre estava alertando, sempre essa passagem, mas quando eu fui
me aprofundar. Estou trocando ideia sobre Jeremias há uns dias. É uma luta, uma briga, que realmente a gente tem livros da Palavra de Deus que você não procura muito, assim, não medita muito, e aí você se surpreende, porque Jeremias, a desculpa é que ele não falava bem. Eu falei, opa, já, que eu não era muito eloquente, que era novo, que era jovem, ele colocou algumas, mas Deus deu a resposta para ele, vai assim, não, mas é você mesmo que eu quero usar. E eu não sei como a mensagem, como você entrou nesta noite, mas saiba que você é um vaso que Deus não joga fora. Talvez você chegou aqui rachado, quebrado, só você e Deus sabe da maneira que você entrou pela essa porta nesta noite. Mas eu quero dizer e confortar o seu coração que Deus não joga fora os seus. Seus filhos são mina dos olhos do Pai. E no primeiro texto aqui, no primeiro versículo, o Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Ele falou para o profeta ir até esse lugar que o sermão, quem ia dar é o próprio Deus para o povo de Israel. E ele foi, o profeta Jeremias, para os irmãos também sintonizar um pouco, que o profeta Jeremias, ele tinha 10 tribos que já tinham sido invadidas pelos assírios, com muita crueldade, com uma luta muito sangrenta ali. Pegou aquelas 10 tribos e Judá, né, ali estava sendo ameaçada também por os assírios. Se invadir assim, eles não obedecessem a palavra de Deus, ou os seus preceitos também ia ser invadida da mesma maneira. E por isso que Jeremias é dito como profeta chorão, porque eu já falei para os irmãos, a gente comentou aqui que ele desde criança, já jovem, ele já tinha a mensagem de Deus, e a mensagem era de muita luta, muita crueldade que viria sobre o povo de Israel. E ele foi até a casa do oleiro. Então eu fui, encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, aqui a gente tira algumas lições preciosas, né, do texto. Ele observou, ele olhou, ele viu da forma que o oleiro estava tratando o vaso, e chegou um momento que ele quebrou. Ele não caiu, né? Interessante. Se você olhar no texto, ele não caiu. O oleiro, ele estava formando o vaso, e o vaso rachou. E aí é o que eu quero trazer algumas aplicações no texto que quando esse vaso racha, não é culpa do oleiro, tá? É culpa do material, né? Que conforme seja fazendo o vaso, ele está com um material muitas vezes impróprio, né? Talvez eu possa dar algumas colocações aqui. É como se ele fosse uma pedra, né? A massa fosse uma pedra. Eu nunca vi, nunca presenciei um oleiro fazendo um vaso. Mas lá no norte, quem é do norte sabe que muitas casas eu presenciei que era feita de taipa e usava barro, né? Usava barro porque o barro dá essa liga, né, para fazer a casa de taipa. Aqui quem é do Agreste sabe como é que era feita as casas lá, né? Então, aqui eu vejo que essas rachaduras que tinha no vaso, muitas vezes é que tem um material inadequado. Pedra não faz um vaso. E muitas vezes eu me coloco como
nessa situação, muitas vezes, é um coração de pedra, resistível o trabalhar de Deus na vida. Muitas vezes é essa resistência do oleiro trabalhando no coração que você não deixa o trabalhar de Deus muitas vezes. Por isso que tem passagem que fala, não resista a forte mão potente de Deus, né? Segundo que a gente pode ver como é areia, né? Não sei se os irmãos presenciaram, as praias daqui não tem muita areia, mas lá do Nordeste tem. Quando a gente vai chegando na praia, a gente caminha léguas, né? Fala que tem areia. E a areia é bem bonita, bem macia, você pisa nela, mas também ela não dá liga, ela não faz vaso. Muitas vezes a gente está bonito por fora, mas por dentro o Senhor nos conhece muito bem. Então, a areia também não dá liga. A lama suja a mão do oleiro. Também, lama não dá liga, só suja. Ele não consegue formar. E sem falar também pó, também não faz vaso. Então, essas rachaduras muitas vezes é desobediência ao Senhor. Quantas vezes o Senhor não fala ao nosso coração? Quantas vezes o Senhor nos corrige? Quantas vezes o Senhor quer trabalhar na nossa vida? Quer nos fazer um vaso, né? Assim. E tem mais lições no texto. E para surpresa nossa, é que Deus, Ele não desiste de nós, de cada um de nós. Muitas vezes você pode parar e pensar, poxa vida, agora está chegando o final de ano, né? Sempre a gente faz grandes promessas para Deus. Eu vou ler a Bíblia, enfim, vou para a academia, enfim, faz uma lista. E no decorrer do ano, muitas vezes essa promessa, e o Senhor sabe disso. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe que você é fraco e pó. E muitas vezes o oleiro, nós somos o barro. E lá o barro, se o barro estiver lá e o oleiro não tiver para dar um significado, de nada adianta. Se o Senhor não estiver na nossa vida, não sai coisa boa, a gente sabe disso. Se o Senhor não tocar no nosso coração, o Espírito Santo falar no nosso coração, através da Tua palavra, a gente fica sem forma, sem alegria e com muita tristeza muitas vezes. E o Senhor dá esse significado para nós. O que mais a gente pode ver no texto? E aí o Senhor será que eu... E outra situação a gente vê que Ele não lança fora, porque a gente tem exemplos na palavra de Deus de homens que erraram muito também, mas Deus fez uma grande bênção. Um deles é Pedro, né? Negou, fez promessas e tudo, por 3 vezes. E, enfim, mas Jesus foi de encontro a ele. Jesus vai de encontro a nós. Ele, nessa noite, Ele quer ir de encontro a cada um de nós. Essa que é a grande alegria, Ele não desiste de nós. No reino de Deus, não tem lata de lixo. No reino de Deus não tem. Nós somos preciosos, cada um de nós somos preciosos para o Senhor. E mais lições pode tirar no texto que será que eu não posso fazer com o povo de Israel mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E muitas vezes, quando Deus está nos formando, né, como um vaso, não é muito legal também. Às vezes a gente quer projetar do jeito que nós somos, né? Se você
vê na caminhada cristã, às vezes a gente quer ser o vaso que nós quer ser. Mas não é o vaso que nós quer ser, é o que o Senhor quer. O que o Senhor quer trabalhar nos nossos corações, da forma que Ele quer que nós sejamos, para a glória dEle. Então, Ele trabalha no nosso coração, né, da forma dEle. E muitas vezes não é tão legal assim, porque muitas vezes a gente não quer ceder. E nós vamos ter que aprender que muitas vezes o Senhor quer pegar e quer nos formar conforme a vontade dEle, né, para a glória dEle. E o Senhor, os milionários, eles gostam muito de comprar peça única, não é isso? Você vê os milionários, eles gostam de ostentar. Você pode perceber que os milionários, eles gostam de ostentar, de comprar uma peça única. E Deus é um artista, e cada um de nós é único para Ele. Ele usa a ferramenta que Ele quer, e da forma que quer, e da maneira que quer. Ele quer nos mudar a cada dia. Isso muitas vezes, quando a gente está sem liga, Ele quer nos atrair. E muitas vezes é na meditação da palavra, é na oração, é que o Espírito Santo toca nossos corações e quer nos fazer um vaso novo para a glória dEle, para a obra dEle, da maneira que Ele quer usar cada um de nós. É isso que a gente tem que se atentar muito isso, porque quando a gente vai para a palavra de Deus, o Senhor fala ao nosso coração. É impossível um cristão autêntico, por isso que tem até louvores. O pastor trouxe umas semanas atrás que tem vários tipos de orações, né? Que, né, tem agora eu não sei a colocação, não lembro. Oração, súplica e clamor. Teve uma das passagens de Jeremias, que está lá em Lamentações 3:29, ele falou: põe a boca no pó, talvez haja esperança. Muitas vezes a gente tem que, muitas vezes de joelho, ele ainda dobrava o rosto e pulava o rosto no chão, pedindo misericórdia. Muitas vezes nós temos que estar nessa posição. E quero ser bem breve. Tem algumas passagens que falam sobre vaso. Eu queria passear por elas. Está lá em Isaías 29:16. Por favor, um irmão lê. Pastor, lê para mim, por favor. Isaías 45:9 e Isaías 64:8. Fala sobre esse spot. Pode ler? Isaías 29:16. Como pensam tudo ao contrário, vocês pensam que o barro e o oleiro são iguais. Será que o pode dizer da pessoa que o fez? Não foi ela que me fez? Poderá o vaso dizer do oleiro? Ele não sabe nada. Bem. Isaías 45:9. Por favor, irmão André. Isaías 64:8. Irmão Fábio. Isso.
Isaías 64, 8? 8. Amém. Amém. Essa é mensagem. E Deus, Ele quer restaurar cada um de nós, mesmo rachados, mesmo com danificações, Ele quer nos formar um vaso para a honra e glória do Teu nome. Para usar, como eu falei, que os milionários eles gostam de comprar uma peça única. Nós somos únicos para Deus. Ele quer trabalhar a nossa vida. E para quê? Para louvor da sua glória, para a obra dele, né? Quando você está sendo mudado, Deus ele quer usar na sua obra. E ele mesmo que trabalha em cada coração. Ele sabe fazer mais do que ninguém, porque ele é o artista. Ele é o criador das nossas vidas. E muitas vezes não adianta tatabiar, se espernear. É se render ao Senhor. É se render ao Criador dos céus e da terra. E o modelo é Jesus Cristo, o vaso perfeito. É o vaso mais, é o precioso, é o modelo maior, é Jesus Cristo. Que mesmo sem pecado, sem errar, Ele pediu, não sei se foi a minha vontade, mas a vontade do Senhor na minha vida, por amor de cada um de nós. Então é a maior obediência que tem em Jesus Cristo, nosso exemplo. E nosso alvo, nosso nível é alto, mas é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo falou lá para finalizar em Coríntios 3, versículo 18, a gente vai crescendo de glória em glória, aos poucos, a gente vai sendo esse vaso que o Senhor quer, esse vaso que o Senhor pretende usar na sua obra. Vamos ler esse versículo, está 3, 2 Coríntios, oi? 1 Coríntios 3,18 ou é 2? Deixa eu ver aqui. 3,18. 2 Coríntios 3,18. Deixa eu ver se eu anotei certo. É isso mesmo. 3,18 para finalizar. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Amém? Então, essa mensagem, irmãos, queimou meu coração. Confesso para os irmãos que eu preciso me debruçar mais sobre Jeremias, buscar mais sobre esse profeta. E é de glória em glória que o Senhor quer nos usar, esse bairro. E por onde quer que nós passamos. E quem vai fazer esse vaso lindo e precioso é o Senhor mesmo. Nós precisamos só entender que é Ele mesmo que trabalha no nosso coração e na nossa vida. Muitas vezes a gente está orando, pensando de alguma forma, mas o Senhor fala, não é assim. É dessa maneira que eu quero que você fique. E se for preciso, Ele quebra e faz um vaso novo. Vou estar orando mais uma vez. Espero que Deus falou ao seu coração nessa noite. E que o Senhor nos ajude a cada dia mais. Deus Todo-Poderoso, estamos numa reunião de oração, ó Pai. E sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, ó Pai. Sabemos que muitas vezes, ó Deus, eu tenho algumas rachaduras que precisam ser curadas e restauradas pelo Teu trono de glória, ó Pai. E com essa certeza, ó Pai, que o Senhor não lança fora os Teus filhos e eu também não, Pai. Nós colocamos nossa esperança tudo nas Tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Criador, o Senhor que nos formou
no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos tinha escolhido, Pai. O Senhor quer um sim de cada um de nós para ser usado na Tua obra como instrumento, ó Deus. Assim que o Senhor trabalhar, ó Pai, e mudar o nosso coração, o Senhor vai usar também, ó Deus, para que mais vidas, ó Deus, sejam atraídas para o louvor da Tua glória, ó Deus. Cuida de nós a cada dia mais, Deus. Nos ajuda, ó Deus, nas fraquezas, nas limitações. Usa cada dia mais a vida da Tua igreja aqui no Jardim Brilhante Dutra, Pai, para que expanda, Pai, para que cresça cada dia mais o Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, ó Pai. Deus, adia cada servo e serva do Senhor aqui reunida, ó Pai, como vasos na mão do oleiro, ó Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Deus. O Senhor me conhece e sabe, Pai, de todas as rachaduras que ainda precisa ser curada e transformada pelo Senhor. Transforma meu coração, transforma minha mente para o louvor da Tua glória, ó Deus. E ajuda cada dia mais, cada irmão, cada irmã. Com certeza tem os seus dilemas, suas fraquezas, suas limitações. Mas nós temos um Deus poderoso, ó Deus. Um Deus restaurador, um Deus, ó Deus, que quer nos usar para a honra e glória do Teu glorioso nome, ó Pai. E aquelas pessoas, ó Deus, que estão se sentindo como um barro, inúteis, e muitas vezes, ó Deus, o Senhor pode fazer, ó Deus, e restaurar, ó Deus, e fazer um barro, um vaso para a honra e glória do Teu nome. Vai de encontro às pessoas que estão afastadas do Teu Evangelho, Pai. Vai de encontro às pessoas que ainda não tiveram a decisão ao Teu lado, ó Deus. Vai de encontro para as pessoas que ainda não ouviram a Tua mensagem do Teu Evangelho bendito neste bairro, ó Deus. Dê força aos Teus servos e servas do Senhor aqui reunidos, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado a você. Não tem coisa... Wilson, sua caneta? Não tem coisa melhor do que um pregador se colocar diante da palavra de Deus e dizer, né? Eu sou um dos primeiros vasos que precisa ser moldado por Deus, né? Quebrar algumas áreas da nossa vida para a gente realmente experimentar a glória de Deus, né? Então, enquanto o irmão falava, eu trazia aqui algumas reflexões importantes. Olha só, primeiro, os versículos 2 e 3, ele vai trabalhar em nós o propósito. Olha só o que diz, ó: levante-se e desça à casa do oleiro. Quando estiver lá, darei a vocês as minhas palavras para o povo. Então eu desci à casa do oleiro e vi que ele estava trabalhando com a roda. Então, o oleiro em si, como o Wilson trouxe, ele não molda o barro por acaso. Ele tem uma forma que está na mente dele. Então foi dessa forma que Deus foi fazendo cada um de nós. Então cada um de nós somos semelhantes, irmãos. Mas ninguém é igual a ninguém. Deus criou cada um de nós como vaso e Ele tem um propósito definido para cada um de nós. E a igreja do Senhor Jesus verá a glória de Deus, continuará vendo a glória de Deus, em partes, enquanto cada um em si busca essa perfeição que Deus vai nos capacitando, porque a perfeição se completa na glória, mas quando todo o corpo está unido, eu fico imaginando um grande vaso. Cada um de nós é um fragmento desse grande vaso, que não pode ter uma rachadura. Então, quando alguém fala de uma forma ríspida para alguém, esse barro não está apropriado, não é isso, Wilson? O barro não está apropriado. Então, o que Deus faz? Vai amolecendo esse barro, vai, né, preparando essa liga para ir colocando. Aí arrumou aquele que fala ríspido. Aí ele vai trabalhar aquele que olha torto, aquele que mede, aquele que julga, aquele que critica. Então, é esse grande trabalho que o Senhor vai fazendo. E aí, mesmo quando nós não entendemos o processo, Deus está trabalhando. Segundo, Deus permite que sejamos quebrados para sermos refeitos. Nós estávamos contrário a Deus, irmãos. Deus falava para a gente ir para cá e a gente estava indo para lá. Nós somos Jonas muitas vezes. Então Deus permitiu que a gente fosse para Ele nos quebrar,
e nós voltarmos para Ele. O vaso se estragou nas mãos do oleiro, mas ele não jogou fora, ele recomeça. Cada erro que a gente comete, eu fico imaginando Deus nos pegando assim, ó, e nos moldando. Não é assim que eu fiz você, não é para isso que eu quero que você faça. Então, às vezes, Deus vai nos quebrar para nos reconstruir com firmeza. Então, a gente precisa se posicionar, irmãos. Está tendo lá no Congresso uma discussão sobre a Bíblia. Só que não é o que a gente está pensando, não, tá? Estão, distorcendo a Bíblia. Se continuar como está, mais alguns anos aí à frente, se preparem, porque nós vamos estar sendo perseguidos bem aqui na porta. É só uma questão de tempo, irmãos. Terceiro, o processo é doloroso, mas ele é necessário. Então, nós temos o livre-arbítrio de decidirmos, está muito pesado e eu não quero, e muitos fazem isso. Está muito pesado. Como assim? Deus quer que eu ame meu inimigo. Sim, você tem que amar seu inimigo. E se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. É difícil, irmãos? Sim ou não? É. Mas é o que ele quer. É o que é necessário fazer. Então vai doer muito. Versículos 4 e 5. O barro passa por etapas. Amassar, moldar, corrigir e queimar. Para depois ficar pronto. Quarto, Deus não desiste de nós, versículos 4 e 6. Mesmo que o vaso se perca, caia e quebre, o oleiro vai recomeçar, vai refazer tudo de novo. É linda essa passagem, muito preciosa. E o último, devemos permanecer nas mãos de Deus, irmãos. Se nós formos para um lado, ou se nós formos para outro lado, nós só perdemos tempo. Mas eu creio em nome de Jesus que nenhum de nós aqui veio para perder tempo, não. A gente precisa só ser moldado por Deus. Eu quero orar, meus irmãos, pelas igrejas desse mundo afora. Eu quero orar pelo reino de Deus. Porque a vida está tão pesada, está tão exaustiva, irmãos, que creiam, muitas pessoas não suportarão, irmãos. A gente precisa perseverar. A gente precisa se conectar. Olha só o que diz Tiago 5,16. A oração de um justo é o quê? Poderosa e eficaz. A oração tem poder transformadora. A justiça de Deus responde à fé. Nós devemos sair com a fé renovada. Então, vamos orar. Mas orar de verdade. Pela nossa vida, individualmente, para que a gente esteja forte, firmes, diante do Senhor, e com ousadia, você vai ser boca de Deus, por onde passar, a começar quando você se olhar no espelho, esse é um soldado de Deus, essa é uma soldada do Senhor, eu sou Deus, serva do Senhor, estou pronto, estou pronta para te servir, onde quer que eu esteja. E você vai ser uma referência no seu lar. Então, curve sua fronte diante de Deus, converse com Deus, ore a Deus e fale com Ele, pedindo exatamente isso, força e ousadia, para que Ele te use em todo tempo e em todo momento. E que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Ore assim, ore assim. Ore a Deus.
Deus querido, em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, Deus, as lutas e os desafios que cada um dos seus filhos e filhas tem na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida emocional, mas principalmente quanto à espiritualidade. Nós sabemos que a vida real muitas vezes vai gerar em nós e nos nossos corações dúvidas, inseguranças, incertezas, vai tentar nos esfriar na fé, impedir que a tua obra seja avançada. Mas isso não é verdade, Deus. A obra continua, independente daqueles que ficam pelo caminho, independente daqueles que esfriam, ou independente daqueles que cai a ficha, que na verdade talvez nunca entregaram a vida ao Senhor plenamente. Vieram por uma herança familiar, vieram por uma religiosidade, ou vieram pela emoção. Mas nós sabemos de que a tua palavra é clara, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor se faz ali presente. É melhor ter 2 ou 3 com o Senhor presente, do que uma multidão onde o Senhor nem ali está presente. Mas eu creio, Deus, em nome de Jesus, que esta igreja está sendo gradualmente, Deus, podada e lapidada em tudo aquilo que precisa ser tratado, resolvido, ser abolido, ser retirado daqui. O Senhor tem cuidado, Deus, de todos os detalhes. O Senhor é o oureiro e também é o agricultor. E nenhuma poda deste lugar será feita por mãos humanas, mas pelo Senhor. É o Senhor quem sabe quem vai dar frutos, quem não vai dar frutos, quem deve ficar, quem deve chegar, quem deve sair. É o Senhor quem está cuidando de todos os detalhes, Deus. Por isso que nós queremos te clamar, para que o Senhor continue guiando o teu povo neste lugar, nos dando sabedoria e discernimento espiritual. Nós estamos quase finalizando 2025, mas nós temos muitas coisas mais para realizar, porque eu tenho certeza de que o Senhor está guiando por meio da tua palavra, por meio de tudo aquilo que realmente nós precisamos ver e crer e avançar. Até mesmo quando nossos olhos humanos não conseguem ver, mas os olhos espirituais nos levam, Deus, para um próximo nível. E nos coloque, Deus, no alto patamar, mas sempre abaixo do Senhor, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos, cremos e continuaremos avançando. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor Deus, amém. Vamos em pé, irmãos, vamos adorar a Deus mais uma vez, vamos nos render a Deus, como diz o louvor, e vamos para casa descansar. A ti eu vou clamar, vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra ti.
Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês. Vão para os lares de vocês guiados pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Deus abençoe. Claro, tranquilo. Pode ser, logo depois da reunião, fica melhor. Vai ser perfeito. A gente pode ficar um pouquinho depois, porque eu vou trazer o Henrique às 7. Aí vai dar certinho. Terminou, a gente já fica.